Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos começar um tópico novo na física, que é o tópico da termologia. Termologia que estuda na física o calor e a temperatura. E esse é um campo muito importante na física, porque o ser humano aprendeu, a partir do estudo desse campo, a manipular a energia térmica. Aquilo que nós chamamos hoje de energia térmica. E foi a partir dessa manipulação da energia térmica que foi criada, por exemplo, a máquina a vapor, que, para quem não sabe, a máquina a vapor revolucionou uma parte da história da humanidade, porque com a criação da máquina a vapor nós tivemos o começo da indústria, a revolução industrial que nós chamamos. Então isso perceba como uma revolução na economia, nos modos de produção, na história humana. Começou com a revolução inicial, que nasceu com uma invenção da física, no caso, a partir do momento em que nós aprendemos a manipular essa energia térmica. Então, a máquina a vapor foi inventada, foi construída mais ou menos ali no século XVII, mais ou menos 1700, mais ou menos, por o engenheiro inglês chamado Thomas Newcomen. E a partir da invenção dessa máquina a vapor, nós tivemos também a invenção da locomotiva a vapor. Então veja, a partir dessa invenção da máquina a vapor, que começou a ser utilizada na indústria, também já houve uma aplicação para a criação de um meio de locomoção, né? Um dos primeiros meios de locomoção, se não o primeiro meio de locomoção, que poderia ser utilizado a partir da invenção dessa máquina, de uma máquina que não era de carga, de força humana, de potência humana ou animal. Então foi criada a máquina a vapor, logo em seguida foi desenvolvido isso para a criação da locomotiva a vapor. Então isso foi feito em 1769, então você veja, mais ou menos uns 50 anos depois você já tinha a locomotiva a vapor, então já havia um transporte público coletivo, que levava não só pessoas, mas também cargas, né, e outras coisas. E algum tempo depois, aí sim, mais ou menos uns 100 anos depois, nós já tínhamos os motores a combustão sendo inventados em 1866, por exemplo, pelo físico alemão Nikolaus Otto. E em 1885, pouco tempo depois, a gente já tinha os motores a gasolina. Então todo engenheiro mecânico, por exemplo, engenheiro mecânico, você sabe que projeta, constrói, desenvolve, faz manutenção de motores, todo tipo de motores, todo engenheiro mecânico, ele tem que dominar obrigatoriamente esse campo da física, que é o campo da termologia, porque a termologia nasceu praticamente junto com os primeiros motores que foram construídos, máquina a vapor, motores a combustão. O primeiro motor a combustão não era a gasolina, se eu não me engano ele era de querosene, algum outro tipo de material, não me lembro agora de cabeça, mas aí em seguida os motores que a gente conhece hoje, a gasolina, a álcool, a diesel e outros combustíveis. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nessas aulas nossas de física é a introdução aos conceitos básicos da termologia. Como eu disse, é fundamental não só para o engenheiro mecânico, né, mas para vários ramos de atuação humana aí. Então, aqui na folha de vocês, a gente começa com os conceitos básicos. Então veja aqui, termologia, estudo da temperatura e do calor. Primeira coisa aqui, a gente entender o que é o calor e o que é a temperatura, né? Então o calor, o que é? Uma forma de energia, é a própria energia térmica, o calor. Então, por exemplo, se percebe facilmente que muitos objetos emitem uma forma de energia que a gente não enxerga, mas eles estão emitindo, e às vezes enxerga também. Por exemplo, você queima um pedaço de madeira e a madeira fica lá incandescente, vermelho, igual um carvão, né? Você tira um carvão da churrasqueira, por exemplo, né? Ele fica lá vermelho. Não precisa ser nenhum cientista para você perceber que se você aproxima esse carvão incandescente da sua mão, você vai perceber que algo está chegando, algum tipo de energia está sendo emitida por esse carvão e chegando na sua mão. Você percebe, você não precisa encostar no carvão para você perceber isso.
Então essa energia é que foi investigada durante muito tempo, tentando saber o que é essa energia que sai do carvão e chega na mão da pessoa mesmo sem o contato. Essa energia é exatamente a energia térmica, foi chamada de energia térmica, o próprio calor, tá? Mas a gente pode imaginar outras coisas também, outros corpos que emitem essa energia térmica. Então, por exemplo, o Sol, a gente percebe que ele emite essa mesma energia. Por quê? Toda vez que ele aparece, né, e está no céu aparecendo, as coisas se esquentam aqui na Terra. E quando ele desaparece, as coisas se esfriam. Então, também se notou que vários tipos de corpos, inclusive os corpos celestes, emitem essa energia. E essa energia é muito poderosa, porque sai do Sol e chega aqui na Terra e gera uma influência imensa aqui no planeta Terra. Então o Sol emite esse mesmo tipo de energia. Mas até mesmo o nosso corpo humano. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Alguns acham engraçado, né? Fazer essa experiência. Se você chegar bem próximo de uma pessoa, você pode pegar o seu colega, a sua namorada, chega bem próximo dela, de preferência sem roupa, tira toda a roupa e chega bem próximo para você sentir essa energia. Você não precisa encostar na pessoa para você perceber que você vai sentir o calor dela. Só que, claro, hoje nós temos um termo para isso e é até certo ponto natural a gente, né, o calor da pessoa tal. Mas imagine isso nas épocas, nos anos, nos séculos passados. Você se aproxima de uma pessoa e você sente alguma coisa, mesmo sem encostar. E essa alguma coisa é uma forma de energia que está saindo da pessoa e chegando até a gente. Exatamente a forma de energia que a gente chama de calor. Então, veja, calor é uma forma de energia, é o nome que nós demos para essa forma de energia que é chamada de energia térmica. E o que é a temperatura, então? É a mesma coisa que calor ou não? É uma coisa diferente? Na verdade, presta atenção, é sutil a diferença. Calor, forma de energia, a temperatura seria aquilo que produz essa energia, essa forma de energia que nós chamamos de calor, a energia térmica. Aí nós poderíamos nos perguntar, o que produz essa energia térmica? Ok, a gente tem um carvão que sai do fogo e esse carvão ele está emitindo uma energia. Mas o que tem nele? O que tem de diferente nele que faz com que essa energia seja emitida? O que está acontecendo no Sol que faz com que essa energia seja emitida? Alguém poderia dizer assim, não, Ricardo, é o fogo que produz essa energia. Só que veja, quando você tira o carvão do fogo, ele não está mais pegando fogo, por exemplo, mas continua emitindo essa energia. Se você deixar um ferro no fogo e depois tirar ele do fogo, ele vai continuar emitindo essa energia por um tempo. Então veja que não é o fogo que produz a energia. O fogo contribui para alguma coisa no corpo, que aconteça alguma coisa no corpo que faça com que ele comece a emitir essa energia. E é exatamente isso. O que é esse alguma coisa que ocorre no corpo que faz com que ele emita essa energia térmica? Então isso demorou muito tempo, na verdade, para ser descoberto, né? A gente vai simplesmente falar aqui, mas na história desse estudo da termologia foi muito tempo até chegar nessa conclusão, que na verdade hoje nós sabemos todos os corpos são formados por átomos, por moléculas. Só que esses átomos e moléculas, eles não estão parados, eles estão sempre numa certa vibração, vibrando, em agitação. E o calor é emitido exatamente, é a manifestação dessa vibração, dessa agitação dos corpos, dos átomos e das moléculas de um corpo. Então veja, é a definição própria aqui da temperatura. O que é a temperatura de um corpo? É exatamente a medida da vibração dos átomos e moléculas de um corpo. Todo corpo tem átomos e moléculas, essas moléculas nunca estão paradas, e quanto maior a vibração dessas moléculas, maior é a temperatura do corpo, maior é a emissão de energia que esse corpo cede para o ambiente. Tá? Então veja, duas coisas que vocês não podem confundir. Calor é a forma de energia. Temperatura indica exatamente a origem dessa energia, que é a vibração dos átomos.
quanto maior a vibração dos átomos, porque a vibração é movimento, movimento é energia. Então, se esses átomos, num nível atômico dentro do corpo, começam a vibrar, se movimentar com muita intensidade, isso é uma energia que está sendo ali se manifestando, e essa energia sai para fora do corpo e um outro corpo pode captar essa energia, perceber, como é o caso da gente percebendo o calor. Tá? Então, primeiros conceitos básicos, o que é calor e o que é temperatura. Agora, continuando aqui nos conceitos. Fenômenos térmicos. Então, primeiro também é importante, quando a gente está estudando aqui a termologia, entender um pouco sobre esses fenômenos. O que é um fenômeno térmico? Aqui, o que ocorre com o corpo quando ele absorve calor ou libera calor. Então, os corpos, naturalmente, a gente sabe, absorve calor ou libera. Se a gente estiver embaixo no sol, né? Recebendo essa radiação solar, a gente absorve calor, esquenta a nossa roupa, esquenta o nosso corpo. E se a gente estiver num lugar que não tem, também a gente pode perder calor. Né? Se tiver um lugar muito frio, por exemplo, nosso corpo tem o calor também e ele pode perder calor. Então, o que é um fenômeno térmico? É um fenômeno que ocorre com um corpo qualquer, quando ele absorve calor ou quando ele libera ou perde calor. Então, aqui 3 fenômenos que são básicos aí para a gente encaminhar os nossos assuntos aí na termologia. Primeiro fenômeno térmico. Quando um corpo absorve ou libera calor, ele simplesmente aumenta ou diminui essa temperatura. Né? Isso é o mesmo que dizer, se o corpo absorve calor, os átomos, as moléculas dele vão vibrar mais. A temperatura dele aumenta. Se o corpo perde calor, a temperatura dele diminui. Ou seja, os átomos vão vibrar menos. E aí a temperatura diminui. Então, claro, isso aí é o óbvio, né? A partir do que eu já tinha falado para vocês, isso é o óbvio. Né? Se você absorve calor, aumenta a temperatura, libera calor, diminui a temperatura. Tá? Mas não é só esse fenômeno que ocorre quando absorve ou libera calor. Tem o segundo fenômeno aqui, a dilatação ou a contração. Então, o que é esse fenômeno da dilatação? Também a maioria de vocês já percebeu isso acontecendo. Quando um corpo absorve calor, ele aumenta a temperatura e ao aumentar a temperatura, ele aumenta ligeiramente as suas dimensões, aumenta o tamanho desse corpo. É claro que esse aumento das dimensões não é muito grande, é pequeno, então é difícil de perceber, mas você percebe. Por exemplo, se você tiver com uma dificuldade de tirar um anel, tá difícil tirar, você esquentar esse anel, você vai ver que ele vai sair com mais facilidade. Por quê? Porque ele dilatou, ele aumentou ligeiramente as suas dimensões. Você pode ver a mesma coisa acontecendo com uma tampa de compota, por exemplo. Você não está conseguindo abrir lá a tampa, aquela tampa de girar. Se você colocar uma água quente em cima da tampa, você vai ver que você vai conseguir abrir com mais facilidade. Por quê? Porque a tampa, ao aquecer, ao absorver o calor da água, por exemplo, quente que você colocou, ela dilata, ela aumenta as suas dimensões. Quando ela aumenta a dimensão, você consegue abrir. Tá? E a mesma coisa acontece quando esfria. Se você esfriar, aquela dimensão que dilatou, ela se contrai. Então veja, o segundo fenômeno térmico aqui é o fenômeno chamado dilatação ou contração. Quando um corpo absorve calor, ele se dilata. Quando um corpo diminui, né, libera calor e diminui a temperatura, ele se contrai. Tá? E o terceiro fenômeno térmico aqui é a mudança de estado físico do corpo. Então isso também vocês já sabem, né? Não estou falando muitas novidades aqui, mas só para a gente pegar aqui o fio da meada, os conceitos básicos. Se você pegar a água, por exemplo, e colocar ela para absorver calor, coloca no fogo. Essa água, a panela vai absorver o calor do fogo, depois a água vai absorver o calor da panela, a temperatura da água vai aumentar, que é o primeiro fenômeno aqui, né? A água vai dilatar também à medida que ela esquenta, né? Se você deixar, por exemplo, uma panela com até o limite de água e colocar no fogo, você sabe que ela vai acabar derramando. Por quê? Porque à medida que a água esquenta, ela se dilata também. Mas se você continuar aumentando a temperatura, vai chegar um momento que vai acontecer o quê com a água? Você já sabe, ela vai começar a ferver. E quando ela começa a ferver, se você deixar a panela com água muito tempo, por exemplo, a tarde inteira lá no fogo, o que vai acontecer quando você voltar lá e olhar? Não vai ter mais água. E não tem mais água por quê? Porque a água, quando começou a ferver, ela começou a mudar de estado físico da matéria.
começou a virar vapor. E se ficar muito tempo lá, toda a água que está no recipiente vai virar vapor. Então veja, o terceiro fenômeno térmico é esse, a mudança de estado físico. Se um corpo absorve muito calor, vai absorvendo, vai chegar um momento, ele vai começar a dilatar, mas vai chegar um momento que ele vai mudar de estado físico. Se for líquido, vai virar vapor. Né? Ou pode ser, se for sólido, pode virar líquido também. Muda de estado físico. Então são esses os três fenômenos básicos térmicos. Primeiro fenômeno, quando um corpo absorve calor, ele aumenta a temperatura. Se ele libera, ele diminui. Segundo fenômeno, se um corpo absorve calor, ele dilata, aumenta as suas dimensões. Se ele libera calor, ele contrai, diminui as suas dimensões. E o terceiro fenômeno, se ele continuar absorvendo calor, ele vai mudar de estado físico. Se ele continuar liberando calor, diminuindo a temperatura, também ele pode mudar de estado físico, como é o caso, por exemplo, da água. Se você resfriar a água, for resfriando indefinidamente, vai chegar um momento que ela vai mudar de estado físico também, vai congelar. Tá? Então esses são os três fenômenos térmicos básicos que é importante aí vocês também relembrarem, pelo menos, né, saberem. Agora, outra coisa, outros conceitos importantes também estão relacionados com esse que a gente está falando. Estados físicos da matéria. Então vocês sabem disso, também isso aqui está relacionado com a termologia, estudo do calor e da temperatura. Nós temos 3 estados físicos, na verdade é mais do que isso, né, mas aqui para nosso nível de educação básica aqui vamos ficar nesses 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. O que é importante vocês lembrarem para a nossa disciplina? Esse conteúdo específico. As mudanças de estado físico, o nome das mudanças de fase, como a gente diz, ou mudanças de estado físico. Então vamos colocar aqui, para relembrar, do sólido para o líquido, qual é o nome dessa mudança? Então, se você não lembra, você já estudou isso lá no ensino fundamental, é liquefação ou fusão. Então o nome dessa mudança é fusão ou liquefação, tá? Mas é mais comum a gente usar fusão. Por exemplo, o metal, que ele derrete, a gente às vezes fala metal fundido. É um metal que passou pelo processo de fusão. Eu falei fundido, tá? Não confunda. Tá, o líquido para o gasoso, qual é o nome dessa mudança? Líquido para o gasoso. Também vocês já estudaram isso lá com a tia Regina, lá do ensino fundamental. É vaporização. Esse é o nome dessa mudança de estado. Líquido para o gasoso, vaporização. E tem as mudanças contrárias. Se for um gás ou um vapor virando líquido, como é que chama essa mudança? É condensação. Condensação. Tá aí. A gente fala que o vapor condensou. Por exemplo, quando você está muito frio e você vê o vidro da sua casa todo molhadinho, né, por dentro ou por fora, principalmente por fora, isso é porque o vapor d'água se condensou, virou líquido. Tá? O próprio orvalho também nas plantas, né, é o vapor d'água virando líquido. Isso acontece principalmente quando a temperatura diminui. Tá? Líquido para o sólido. Como chama esse processo? Líquido para o sólido é solidificação. Solidificação. Tá? Então, a gente vai usar esses termos mais adiante, então estou relembrando eles aqui com vocês. Então, sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização, o contrário, gasoso para o líquido é condensação e líquido para o sólido é solidificação. Agora, tem mais uma mudança aqui que eu não coloquei, que é sólido para o gasoso. Sólido para o gasoso. Fala, Ricardo, mas tem sólido direto para o gasoso? Como é que um objeto sólido vai virar gás? Tem, né? A gente sabe do exemplo da naftalina, por exemplo. Que a naftalina, aquelas bolinhas, né, que você coloca às vezes lá em gavetas e tal, e ela vai sumindo, vai desaparecendo. Por quê? Ali ela está virando do estado sólido direto para vapor, né, soltando aquele cheiro. Então esse fenômeno é chamado, tem um nome específico, chama sublimação. Sublimação. E o contrário, se for gasoso para o sólido, que aí, por exemplo, a geada também, a geada é o vapor d'água se transformar diretamente em gelo. Então, é também um fenômeno de sublimação,
É o mesmo nome que se dá. Gasoso para o sólido, caso da geada. Exemplo, né? Também a neve também é sublimação. Porque se não for sublimação, se for líquido para o sólido, é chuva de granizo, é gelo mesmo. Agora a neve, ela é meio porosa, assim, meio fofinha, porque é o vapor d'água se transformando diretamente no sólido. Então são aí as mudanças de estado, os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, e todas as mudanças possíveis, né? Fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação. Ok, então, além disso, pessoal, é importante vocês lembrarem desses termos agora. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é isso? Ponto de fusão. Não confundir a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, simplesmente é o nome da mudança de fase, mudança do estado, com o ponto de fusão. Veja, ponto, essa palavra aqui é importante. Ponto de fusão é a temperatura exata em que a substância passa do estado sólido para o líquido. Então, repetindo, fusão é só a mudança, o nome da mudança do sólido para o líquido. O que é ponto de fusão? É o nome da temperatura exata em que ocorre essa mudança do estado sólido para o líquido. Por que temperatura exata? Porque sempre a fusão vai acontecer numa temperatura exata. No caso da água, a gente sabe que qual é a temperatura exata em que a água, no caso líquido, vira sólido, que é a mesma temperatura do gelo, né? A água sólida virar líquido. Qual é a temperatura que a água congela, em outras palavras? A gente sabe que a água, o ponto de fusão da água é 0 graus. 0 graus Celsius. Então, a 0 grau, a água congela. Mas, se você pegar uma outra substância, por exemplo, o álcool, o etanol especificamente, será que é 0 grau também, que o álcool congela? Não, o álcool congela numa temperatura exata de menos 114 graus Celsius, exatamente, menos 114 graus. Então veja, por isso que não adianta você pegar álcool e tentar congelar ele no congelador da geladeira, porque o congelador da geladeira ela chega ali a menos 5, menos 8 graus no máximo. Você jamais vai conseguir congelar álcool na geladeira, porque precisa de menos 114 graus. Então veja, quando a gente está falando da temperatura em que a substância muda do estado sólido para o líquido ou líquido para o sólido, a gente está falando do ponto de fusão da substância. No caso da água é 0 grau, ponto de fusão do álcool é menos 114 graus. E o que é o ponto de ebulição? Ponto de ebulição, né, por analogia, é também a temperatura exata que acontece o quê? Que uma substância muda do estado agora líquido para o gasoso. Então veja, o nome da mudança do estado líquido para o gasoso é vaporização. O contrário, né, do gasoso para o líquido, condensação. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura exata em que isso acontece. Qual é a temperatura em que a água, por exemplo, muda do estado líquido para o gasoso? Qual é a temperatura? É exatamente a temperatura que a água ferve, como a gente estava comentando. A temperatura que a água muda do estado líquido para o gasoso, começa a mudar, né? Então, ponto de ebulição da água é 100 graus. Mas e se for álcool? Qual é o ponto de ebulição do álcool? Então, se você não sabe, o ponto de ebulição do álcool é 78 graus. Então veja, a temperatura para o álcool mudar do estado líquido para o gasoso é menor do que da água mudar para o estado líquido para o gasoso. Para o álcool ferver, em outras palavras, não precisa chegar em 100 graus. A 78 graus o álcool já ferve. E você percebe que o ponto de ebulição do álcool também é menor do que da água, porque se você passar um pano com água, pano úmido, né, numa mesa, e depois você passa numa outra mesa um pano com álcool, pano molhado com álcool na mesa, qual dos dois você acha que seca mais rápido, com álcool ou com água? Todo mundo já deve ter feito essa experiência limpando alguma coisa e percebe que se você passa álcool numa superfície, evapora muito mais rápido, seca muito mais rápido do que com a água. Por que isso? Porque o ponto de ebulição do álcool é menor do que da água. O álcool, em outras palavras, evapora com mais
facilidade, com mais rapidez do que a água, tá? Mas para o álcool ferver, ele tem que chegar em 78 graus, para a água ferver, chegar em 100 graus. Então, isso é ponto de fusão e ponto de ebulição. Vocês já sabem isso, já viram em algum momento da vida de vocês, só que a questão aqui é, só estou reforçando para vocês não confundirem o nome da mudança de fase, fusão, por exemplo, mudança de sólido para o líquido, com o ponto de fusão, que é a temperatura exata em que ocorre a mudança do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. E aqui é a mesma coisa, ponto de ebulição, que é a temperatura em que o líquido passa para o gasoso, ou gasoso para o líquido também, porque é a mesma temperatura. Tá? Então, isso aí é importante para vocês lembrarem, conceitos básicos aí que a gente vai estudar. E aí a gente, na próxima aula nossa, a gente vai ver sobre as escalas termométricas, que são as escalas para medição de temperatura. Por hora, a gente fica por aqui, conceitos básicos da termologia, lembrando que esse é um campo importantíssimo para quem quer seguir, por exemplo, numa área de engenharia mecânica ou uma área de engenharia, que são muitas que usam esses conceitos de calor e temperatura. Valeu então, pessoal, um abraço para vocês, até a próxima.